também? Preciso chamar o menino lá. Ele falou que eu tenho que falar ok, né? Bom dia a todos. Meu nome é Amanda, eu sou colega dos que são advogados e estagiários inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil, seção São Paulo, com muito orgulho. Hoje a gente está aqui para ouvir a nossa colega, a doutora Jamile Gebrael Stefan, que gentilmente veio nos ceder o seu tempo e dividir o seu conhecimento. O nosso procedimento, aqui já ajustado com a doutora Jamile, obrigada pela presença, doutora, é que ela vai fazer a explanação e, ao final, as perguntas podem ser feitas e ela, inclusive, se dispõe a responder individualmente àqueles que assim o desejarem. Ressalto que, para aqueles que quiserem compor as comissões, a nossa gestão é aberta, a gestão do presidente Caio Augusto, para 2019 a 2021. Estamos todos à disposição de todos nós, porque somos todos advogados, e essa gestão trabalha com as portas abertas. Quem precisar, quiser, a gente está à disposição. Meu nome é Amanda Oliveira. Eu tenho muito orgulho de ser advogada. Espero que todos estejam confortáveis. Para quem quiser, emergencialmente, o microfone está aqui. Boa palestra. Obrigada. Bom dia. Tudo bem com vocês? Agradecendo ao presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, secção de São Paulo, Dr. Caio Augusto, pela oportunidade. Ao presidente da Comissão de Palestras, de Cultura e Eventos, Dr. Alexandre Rolo. Obrigada, doutora Amanda, por presidir este momento. E vamos aqui conversar. Vocês viram que isso aqui tem vida própria, né? Está andando sozinho, olha isso. Vamos bater um papo muito agradável, eu espero, em uma troca de conhecimentos e de experiências em relação às novas formas de direito de família no nosso ordenamento jurídico. Olha lá, tá vendo? Está andando sozinho. Não sou eu. Nem eu. Então, vamos lá. Vamos à tela, já que ele insiste. O que é família? Família, quando a gente ouve essa palavra, nós nos remetemos ao nosso coração, não é isso? Família é aquilo que a gente sente,
é aquela situação em que nós temos um grande afeto e necessitamos, de todas as formas, estar próximo do outro. Isso é família. Esse é o nosso conceito, essa é a nossa imagem, é aquela boa convivência com parentes e com amigos até. Essa é a família de sangue que todos nós falamos no nosso dia a dia, e a família de amor, que é aquela que, com o passar do tempo da nossa vida, as pessoas vão passando a compor, não é verdade? A nossa Constituição Federal, de 88, obviamente faz menção à família, protege a família, mas as constituições anteriores não faziam menção. O que nós temos? Tecnicamente, nós temos, a partir de 88, uma proteção às famílias. Com a Constituição de 88, nós passamos a criar, a nutrir, a desenvolver novos conceitos e possibilidades de família. Foi quando a união estável foi alçada à categoria de família, recebeu proteção ao Estado, teve seus direitos, a partir de então, amplamente reconhecidos, porque anteriormente, até a união estável, nós tínhamos duas legislações que surgiram para atender às necessidades dessa regulamentação, mas que antes ela era tida como direito obrigacional, né? Nós tínhamos também um ordenamento jurídico totalmente rígido em relação a esse conceito, onde as famílias elas apenas poderiam derivar do casamento. E nós sabemos que isso não acontece, notadamente após o advento da lei do divórcio, onde autorizou que as pessoas que não mais fossem felizes pudessem reconstituir a sua vida. Lembramos que antes da legislação nós só tínhamos autorizado o desquite e antes mesmo a medida cautelar de separação de corpos. Fazia com que as famílias que surgissem a partir de então fossem totalmente paralelas ao ordenamento jurídico, que é diferente de famílias paralelas da nossa atualidade, que eu vou explicar. Muito se evoluiu em relação ao direito de família e muito se evoluiu em relação às famílias, às formas de famílias. E nós vamos ver no decorrer da nossa conversa de hoje que temos muito ainda a evoluir, a legislar, a lutar, notadamente a advocacia, né? Que é a porta de entrada do reclamo do cliente, para que a gente possa levar as questões aos tribunais e criar, enfim, uma jurisprudência que nos abrigue. Porque ao juiz não é possível não julgar em função de não haver legislação nesse sentido. Nós sabemos disso. Na ausência de legislação, ele tem que usar o artigo 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a antiga Lei de Introdução ao Código Civil, que determina que, na omissão, apliquemos a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito. Obviamente, em resumo, o bom senso jurídico, né? Então, eu preparei aqui algumas telas para que a gente possa fazer uma análise. Obviamente, a gente não vamos poder nos aprofundar, porque não temos tanto tempo a isso, mas é matéria de dias, para que nós possamos discutir dias afins. Tá bem? Então, nós temos aqui que a família é o início de toda a vida, eu disse isso a vocês, né? Tem origem, a vida é o início de toda a história de um ser humano, e ele tem origem na família. Não há ninguém que não tenha sido originado de um óvulo e de um espermatozoide. Mesmo que biologicamente, mesmo com um banco de órgãos, esse indivíduo tem uma característica, uma carga genética. A partir do momento que ele é concebido, ele é inserido automaticamente, com o nascimento com vida, dentro de um seio familiar. Seja ele original, né? Seja ele derivado de fertilizações in vitro, da evolução da nossa ciência. A Constituição Federal
protege a família no artigo 226. Todos nós sabemos, né? Lá a família é a base da sociedade civil e tem especial proteção do Estado. Como eu disse, as anteriores não se preocuparam, né, com a proteção à família, mas nós temos uma primeira definição. Nós não tínhamos definição de direito de família propriamente dito, eu não digo direito, das famílias. Foi quando a Lei Maria da Penha inseriu no nosso ordenamento jurídico uma definição ampla, dizendo, atendendo ao perfil contemporâneo, dizendo que a família é qualquer relação de afeto. Ou seja, o texto constitucional nos dava a família constituída entre homem e mulher, a união estável é elevada à condição de família, com total proteção ao Estado. Mas foi na Lei Maria da Penha, no artigo 5º, que nós recebemos uma ampliação, um alargamento constitucional desta definição. A família, então, não está voltada, como inicialmente se entendia, à procriação. Passa a uma entidade que visa o afeto, como eu já falei aos senhores, a solidariedade, a igualdade e a liberdade. Mais recentemente, nós vemos que essas questões elas são ampliadas ao direito de ser feliz, ao direito de escolha, e veremos na sequência. Então, a base da família moderna, a proteção desta base, desta família moderna, é a dignidade da pessoa humana, que está lá no inciso 3 do artigo 1º do nosso texto constitucional. Então, nós temos o quê? A família, novas concepções, um grupo social fundamentado em laços afetivos. Atual, gera conceitos e situações que a legislação não consegue prever. Não consegue mesmo. Por quê? Porque os seres humanos, eles acabam se agrupando de várias maneiras. Toda vez que houver convivência, afetividade, ajuda mútua, nós podemos ter um conceito de família. A sociedade evoluiu juntamente com as famílias, mas esta evolução não condiz com a legislação. Por isso, outras modalidades vão surgindo. A exemplo de união estável, famílias anaparental, família eudemonista, família paralela, família poliafetiva, dentre outras classificações. E o Poder Judiciário, constantemente, tem que enfrentar estas questões advindas do relacionamento social afetivo das pessoas, para que estas situações possam ter proteção estatal, para que essas pessoas que estão neste núcleo possam receber proteção, ter estabelecido os seus direitos e os seus deveres. Direitos de convivência, direitos patrimoniais, obrigacionais, né? Direitos o mais abrangente possível, inclusive direitos também sucessórios, com grande reflexo na questão sucessória. Nós tínhamos antes uma desigualdade muito grande. Por quê? Porque nós tínhamos o casamento, homem, mulher. Estão ouvindo bem aí no fundo? Tá? Oi, doutor Pedro. Tudo bom? Em função do pátrio poder. Então, era casamento. Nós tínhamos o quê? O casamento homem-mulher, centralizado, relação heterossexual, patriarcal, onde o homem era o chefe daquele seio familiar, né? E, em relação a isso, ele comandava a família e a mulher apenas obedecia. Nem voto as mulheres não tinham, né? Com a evolução dos tempos, com a evolução do direito, que neste caso de família, ele acaba tendo a proteção estatal, mas o que acontece é o dia a dia que nos aponta qual legislação deverá ou será ampliada. É o dia a dia das famílias, né, doutora Amanda?
A Constituição Federal, como já falamos, nos dá que a família é a base da sociedade, afasta as desigualdades que o direito anterior apresentava e não resguarda qualquer proteção ao modelo de família que abrigue a poligamia. Lembrando que a bigamia, de acordo com o artigo 235 do Código Penal, é crime, apenado de 2 a 6 anos de reclusão. Okay? Então, nós temos essa situação e, com base neste ponto, passamos a discutir outras modalidades. A doutora Maria Berenice Dias nos diz que a família é tanto uma estrutura pública como uma relação privada, pois identifica o indivíduo como integrante do vínculo familiar e também como partícipe do contexto social. A família ela nasce pela iniciativa individual de seus membros, mencionei isso aos senhores, e se sustenta com o pilar da afetividade. Não há família sem afeto. Não há família efetiva sem afeto. Vamos passar aqui às modalidades de família. A primeira delas é a mais conhecida por todos nós, né? A mais antiga, que é a família matrimonial, decorrente do casamento. Matrimonializada, patriarcal, hierarquizada, heterossexual, com regras e regulação de regime de bens. É a partir daí, mencionei aos senhores há pouco, com o advento da Lei 6.515, de 77, a nossa lei do divórcio, que outras formas foram sendo possíveis. O artigo 226 da Constituição nos protege a família como base da sociedade e ainda diz, vou ler esse dispositivo, parágrafo 3º. Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. O parágrafo 4º diz, entende-se também como entidade familiar, e prestem atenção aqui, a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes. Eis aqui a família monoparental. Temos também a família informal, que é aquela que também foi protegida pela Constituição, e nós vamos ver que todas elas acabam sendo também protegidas, que é a que decorre da união estável, né? A união estável teve 2 legislações importantes, antes do nosso Código de 2002, a Lei 8.971 de 94, que inicialmente exigia um convívio de 5 anos ou prole, né? E a Lei 9.278 de 96, que aboliu a questão de tempo, ou seja, para a união estável, além de todos os requisitos de afetividade, assistência mútua e todos os demais elementos já conhecidos, ela não necessita um prazo específico. Basta que haja continuidade, aparência do estado de casado, né? E que as pessoas se portem como realmente uma família, que elas se portem como pessoas que vivem em comunhão de amor, que vivem em comunhão de interesses, em prol do seio familiar. O artigo 1723 do nosso atual Código Civil nos diz que é reconhecida como entidade familiar a união estável entre homem e mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura, e estabelecida com o objetivo de constituição de família. Na lei, na união estável, hoje o nosso Código Civil estipula para a união estável estes requisitos. Não se constituirá se ocorrerem os impedimentos do 1521, ou seja, não haverá união estável entre relações entre irmãos, adulterinas, né? Não haverá união estável entre aqueles que são impedidos de casar. O que nós temos nessa situação? Nós temos o concubinato, com reflexos de direitos distintos, olha lá, na nossa jurisprudência e na nossa doutrina. O artigo 2º da 9.278
solicita o respeito e consideração mútua, assistência moral e material recíproca, guarda, sustento e educação dos filhos. Essa assistência mútua, esse respeito, nós vamos observar em todas as modalidades de classificação de família. Todas as famílias devem conter este requisito. Até numa família poliafetiva? Principalmente numa família poliafetiva. Que é diferente da paralela, né, doutora? Eu acho que é diferente, né, na minha humilde opinião. Mas a definição não está consagrada. Segue a ADFAS. Ah, doutora, todas são importantes. Direito real de habitação. Imprescindíveis. Todas são importantes, não é? Aliás, a divergência faz com que o ser humano cresça. Eu encontrei... Obrigada. Vou deixar a senhora tomar um copinho de água, doutora. Eu encontrei, essa semana que passou, a doutora Kátia Boulos. Quem conhece, né, sabe que a doutora Kátia muito contribuiu com o direito de família. E ela é membro integrante da ADFAS. E aí eu falei, doutora, as pessoas ficam preocupadas se é a IBDFAN, se é a ADFAS. Se a gente está num país democrático, se a gente não tiver pelo menos duas, vai ficar esquisito, né? Ela falou, tá vendo, doutora Amanda? É tranquilo, é simples. Então, é que, para quem não sabe, o IBDFAN segue uma linha filosófica no direito de família e a ADFAS segue outra linha filosófica. Ambas são extremamente bem representadas e estão ali representando a parcela social que pensa da maneira que eles entendem. Correto? Corretíssimo. Aliás, a unanimidade não é inteligente, né? Para não falar outra coisa, porque, afinal, nós estamos aqui numa palestra pública, né? Deve ter um filósofo aí que falou um negócio assim. Tem um grande filósofo. Tem um cara assim que falou. Vamos lá. Direito real de habitação. O que consiste, né? Cabe ao convivente, sobrevivente, até adquirir nova união, o imóvel destinado à residência da família. Eu me preocupei em não apenas classificar para vocês e definir, mas também comentar alguns aspectos interessantes de cada instituto, de cada modalidade, né? Também na união estável nós temos, por analogia, o direito aos alimentos entre os conviventes, né? O patrimônio no silêncio das partes que se aplica é o regime da comunhão parcial de bens, mas nada impede que, havendo uma escritura pública de união estável, outro regime seja escolhido pelas partes. Nada impede. Sucessão hereditária está lá no 1790, atualizado por recente posição dos nossos tribunais, 1831, com a inclusão do convivente, que me parecia até óbvia, na ordem de vocação hereditária. Ok? Então, em linhas gerais, a união estável apresenta esses requisitos, nós já conhecemos, está no nosso dia a dia jurídico, no nosso dia a dia de sociedade, e a legislação já evoluiu bastante. Aqui nós passamos a também falar sobre o parágrafo 4º do 226, que mencionamos anteriormente, que é a família monoparental. Qual é a família monoparental? É aquela constituída por um dos genitores com seus filhos, né? No âmbito, também tem especial proteção do Estado. Família homoafetiva. A luta foi grande aqui, a luta ainda é grande, porque a sociedade ainda tem muita ressalva, não está ainda acostumada. A postura ainda da nossa sociedade ainda é uma postura, infelizmente, discriminatória. Muitas pessoas não entendem as diversas formas de amor. Mas não tem que entender, tem que aceitar, porque elas existem, elas estão aí à nossa frente. E as pessoas têm o direito de ser felizes. Esse é o princípio de maior supremacia que nós temos que seguir quando se fala de direito de família, quando se fala de modalidade de famílias. Obviamente, essas questões, esse direito de ser feliz, ele tem que ser regulamentado para que a falta de regulamentação não crie divergências nas famílias, entre as pessoas que compõem famílias. Então, a mim sempre foi muito claro que a família homoafetiva
teria direitos semelhantes ou idênticos à família constituída na união estável. Porque, afinal de contas, a única coisa que muda, o que é? São as pessoas que estão envolvidas. Numa delas, nós temos um casal heterossexual, na outra, nós temos um casal homossexual. Mas são cidadãos, são pessoas com vontades, são pessoas livres, são pessoas que possuem dignidade, são pessoas cujo texto constitucional apresenta todos os direitos fundamentais que é inerente ao cidadão brasileiro. Então, por que essas pessoas, ao decidirem viver uma vida conjunta, ao decidirem viver em comunhão, não podem ter seus direitos regulamentados, não poderiam ter sua vida regrada, não poderiam se casar, não poderiam adotar, um pouco mais anterior à questão? Por que não? Óbvio que podem, não é? Óbvio que podem. Mas isso demorou bastante. Então, hoje, o que nós temos? Nós temos a família homoafetiva, decorrente da união de pessoas de mesmo sexo, união essa já reconhecida pelos tribunais superiores, inclusive no tocante ao casamento homoafetivo, merecedora de proteção de direitos como entidade familiar, formada por relação afetiva entre pessoas de mesmo sexo, com características de união estável. São as mesmas características que se exigem. É um fato social, não podendo o judiciário censurar sua existência. Aliás, o Poder Judiciário não pode censurar existências de modalidades de família. Ele tem que aplicar as normas existentes e, na ausência dessas normas, aplica-se o artigo 4º, conforme já disse aos senhores, costumes, princípios gerais do direito e analogia. A Constituição veda... Oi? Eu sou tão antiga que eu aprendi como LIC. Mas a lei de introdução ao Código Civil, ela teve alteração. Mas eu sou antiga. De denominação. Eu também me atrapalho às vezes, mas hoje o nome, né, a denominação é Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro. Muito bem. A Constituição veda qualquer tipo de discriminação entre pessoas. Então, o tratamento tem que ser igualitário. A Constituição também adotou a família monoparental como entidade familiar, levando em conta a afetividade e não a procriação. Porque, para alguns, a família homoafetiva também não poderia ser reconhecida e não poderia ser titular de direitos, porque não poderiam procriar. Mas nós temos a ciência ao lado, né? Obviamente que é uma questão que tem ainda que ser alargada, né? Mas é possível, hoje, a família homoafetiva ter prole. Pode haver a adoção. Nós temos questões que autorizam o registro de 2 pais ou 2 mães na certidão de nascimento. Então, se a Constituição tem por base a afetividade nas famílias e não a procriação, por que não reconhecer a família homoafetiva? Kelsen nos diz: tudo que não está explicitamente proibido está implicitamente permitido. E esse foi um dos basilares que levou as discussões nessa matéria aos nossos tribunais. Temos como requisitos os mesmos da união estável: convivência duradoura, contínua. Veja bem, união homoafetiva não é o casal, como também na união estável, não é aquele casal que apenas está um período. Não, tem que ter o ânimos de família. Convivência duradoura, contínua, pública, afeto, 2 pessoas com intuito de constituição familiar. Princípios fundamentais norteadores da união homoafetiva: dignidade da pessoa humana, não discriminação, igualdade, liberdade, autodeterminação, pluralismo, intimidade e busca da felicidade. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, foi um dos pioneiros com decisões sobre a matéria, né? Aliás, em muitas questões, o tribunal
no Rio Grande do Sul, acaba desbravando os limites e trazendo possibilidades de novas discussões. O artigo 126 do Código de Processo Civil atual, como eu mencionei aos senhores, o magistrado é proibido, é vedado de deixar de julgar sob argumento de lacuna na lei. A Lei Maria da Penha também abraçou a matéria e deu proteção a todos os tipos de relação. No artigo 5º, inciso 1 e 2, qualquer relação íntima de afeto, ou seja, eu posso ter a aplicação da Lei Maria da Penha num relacionamento homoafetivo? Posso, lógico que posso. Desde que haja o relacionamento. Independentemente de orientação sexual. Então, a Lei Maria da Penha, ela nos trouxe o alargamento de alguns conceitos e abriu as portas de algumas questões que estavam ainda fechadas, atravancadas. O STF declarou a possibilidade, no julgamento conjunto da ADI 4277 e da ADPF 132, em maio de 2011. Ali foi dito, é possível haver e ser regulamentada uniões homoafetivas no Brasil. E o CNJ, em maio de 2013, baixou uma resolução, onde dispõe sobre a habilitação, celebração de casamento civil ou de conversão de união estável em casamento entre pessoas de mesmo sexo. Isso fez com que a família homoafetiva estivesse amparada e, com base nessas normativas e nesses entendimentos, fez com que os direitos fossem amplamente atribuídos às famílias de homoafetividade, com igualdade de condições à união estável e ao casamento. Ok? Muito rápido? Tá bom. Família anaparental. O que é esse nome esquisito? É decorrente da convivência existente entre parentes ou entre pessoas que, ainda que não parentes, dentro de uma estruturação com identidade e propósito. É o tipo de família onde amigos se reúnem e vivem por longo tempo, como família fossem, com autoajuda, nem sempre é necessário relacionamento sexual nesse tipo de família. São pessoas que efetivamente possuem afeto entre si e vivem como famílias. Família eudemonista é utilizado para identificar a família existente pelo vínculo afetivo. Família reconstituída e recomposta ou pluriparental. Muito acontece. O casal se separa, tem filhos, né? Um deles contrai novas núpcias ou uma nova união. Então, é o indivíduo com a sua prole, o outro indivíduo, só ele, ou ele e sua prole. Tá certo? Então, é a família plural, é a família composta de várias ramificações, sempre do genitor com a prole, constituindo uma nova unidade familiar. Famílias paralelas. Esse tipo de família tem tido bastante discussão na atualidade, nos nossos tribunais, na doutrina. E eu escolhi o conceito de família paralela do Rolf Madaleno, que é um autor que eu gosto bastante, um doutrinador exemplar. E ele nos diz que famílias paralelas é uma segunda relação paralela ou simultânea ao casamento, ou a outra união estável, denominada concubinato, e não configura uma união estável, como deixa ver extreme do artigo 1727. Pouco importa que apenas um dos concubinos seja casado e coabite com seu cônjuge, pois é a preexistência de casamento ou de uma outra união estável paralela com a permanência do esposo ou companheiro no lar conjugal que cria a aura de abstração ao conceito de estável relação. O que a gente tem aqui?
Isso acaba se discutindo muito em direito sucessório. João vive em união estável com a Maria. E com a Maria tem 2 filhos. Aí, no outro estado, João vive em união estável com a Josefa. E com a Josefa tem um filho. E assim ele vive durante toda uma vida. Se um deles tem ou não boa-fé, os conviventes do João, a questão há que ser analisada para efeitos de partilha patrimonial. Mas nós temos o quê? Nós temos uma família paralela. João possui 2 famílias paralelas. Há casos que essas famílias são consentidas, todo mundo sabe de todo mundo, e há casos que essas famílias não são consentidas, ninguém sabe. E é por isso que a questão ela acaba se surgindo e criando grandes discussões dentro do direito sucessório. Porque essas famílias se encontram, no mais das vezes, no velório do João. E aí fala, quem é você? Eu sou viúva. E você? Eu sou viúva também. Mas como você é viúva? Mas eu tô com ele há tantos anos. É possível que uma delas tenha casamento? Sim, é possível que uma delas haja casamento. Porque não é possível no direito brasileiro, e pelo artigo 235 do Código Penal, 2 casamentos. Né? Os senhores sabem que isso é bigamia e é apenado. Mas um casamento em união estável, o nosso direito reconhece. Mesmo que houvesse 2 casamentos, se os cônjuges estivessem utilizando da boa-fé, eles teriam o seu direito reconhecido, mas o João, no nosso exemplo, teria que responder criminalmente pelo delito de bigamia. Se ele tivesse vivo, porque nessa altura do campeonato, as esposas, eu não sei se elas permitiriam que ele sobrevivesse, né? Eu trouxe aqui dois textos legais, duas jurisprudências interessantes em relação a famílias paralelas. Aqui vão. Apelação, união estável concomitante ao casamento. Possibilidade, divisão de bem, triação. Viável o reconhecimento de união estável paralela ao casamento, precedentes jurisprudenciais. Caso em que a prova dos autos é robusta em demonstrar que a apelante manteve união estável com o falecido, mesmo antes dele se separar de fato da esposa. Necessidade de dividir o único bem adquirido no período em que o casamento foi concomitante à união estável em 3 partes. Por isso se fala de triação. Outra, direito de família, apelação, ação declaratória de união estável pós-morte. Eu trouxe as duas nesse sentido porque, né, já sabe. Ou o indivíduo está falecido ou ele vai em breve. É uma brincadeira apenas. Casamento e união estável concomitante, separação de fato não comprovada, união estável configurada, reconhecimento, possibilidade de famílias paralelas. Fenômeno frequente. Proteção estatal, reforma da sentença, apelação provida. Então, nós temos esse fenômeno muito atual. Ele advém, veja bem, muitas das vezes, ele advém da questão da não possibilidade de divórcio antes da Lei 6.515. Então, é já uma cultura as questões de família serem arrastadas e as pessoas terem dificuldade na solução. Então, muitas das vezes, não está muito feliz no relacionamento, procuram outro relacionamento até para embasar o primeiro. Muitas pessoas relatam, que nos consultam, que acabam optando pela segunda união paralela, porque essa união paralela, de uma forma não muito resolvida, né, acaba dando sustentáculo para a manutenção da primeira. E as pessoas vivem assim, há pessoas que conseguem. Então, isso é do elemento íntimo de cada um. Como eu disse aos senhores, é a forma que cada um elege para alcançar a sua felicidade. A questão é que, no mais das vezes, essa forma não é comunicada à segunda família. E as pessoas ficam, entre aspas, ignorantes da real verdade de família ou de amor que vivem.
Porque quando uma pessoa aceita viver como uma família paralela, nós temos uma realidade, nós temos uma verdade emocional. Mas quando a pessoa sequer tem ideia disso, a verdade emocional é totalmente outra. E quando isso vem à tona, as pessoas se sentem lesadas, as pessoas se sentem traídas, né? Tivemos aqui há pouco tempo uma palestra, dano moral ante a infidelidade das relações amorosas, que fala sobre essas questões. Quando elas vêm à tona, o direito que o outro cônjuge teria, ou o indivíduo que vive em união estável, de pleitear dano moral. Porque não houve autorização de uma vida paralela, não houve a concordância ou consentimento naquela modalidade de família. Eu estou com alguém, eu quero a monogamia, que é a base do nosso direito brasileiro. Mas o que vem acontecendo? Como as pessoas andam insatisfeitas, como as pessoas, inclusive insatisfeitas consigo próprias, elas acabam buscando outras formas de felicidade. Não que essas outras formas estejam corretas ou erradas, mas elas acabam enveredando para outras possibilidades. E é aí que o leque se amplia. A próxima modalidade é a família natural, né, que todos nós temos como origem, que é a comunidade formada pelos pais ou qualquer destes e seus descendentes, e que deveria ser o equivalente à família biológica. Não fosse a evidência de que a família tanto pode ser biológica como socioafetiva, pois há muito deixaram os laços de sangue de ser a única forma de constituição da família. Entretanto, ainda em referência a Rolf Madaleno, não há como esconder que o conceito estatutário da família natural está orientado no seu traço biológico, pois a família natural adviria da gestação da mulher. Por enquanto, né, gente? O Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 25, diz o seguinte: entende-se por família natural a comunidade formada pelos pais ou qualquer deles e seus descendentes. Família natural, todos nós advimos dela. Não tem como fugir. De alguma forma, estamos inseridos, né? É a base de todas as famílias. Nós temos ainda uma outra modalidade, que é a família extensa, que é aquela que se estende aos parentes próximos, né? Então, vamos utilizar o formato clássico: marido, mulher, filhos e a sogra. Né? Essa família é boa. Muita gente não gosta. Eu não tenho problema, mas muita gente não gosta. Mas é uma forma de família extensa. Então, continuando aqui. Ela se estende para os parentes próximos, com os quais a criança ou adolescente convive. Mas aqui é necessário a convivência, gente. Não apenas a proximidade. E mantém vínculos de afinidade e afetividade, conforme o artigo 25 do ECA. É preciso que a criança ou adolescente conviva com tais parentes e possua com eles vínculos de afinidade, que são identidade, coincidências de gostos e sentimentos, e afetividade, relação de amor, carinho, proximidade e intimidade. Então, essa convivência tem que ser extremamente próxima e, de preferência, sob o mesmo teto para fins classificatórios. Nós temos também a família substituta, que é aquela que está prevista no artigo 28 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma maneira excepcional de abrigar a criança, né? Que é pela guarda, pela tutela ou a adoção. Designada também pela lei e mediante autorização judicial, sempre, para fazer as vezes da família biológica. Pode ter seu caráter provisório ou definitivo. A questão da família substituta não é uma inovação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Ela já vinha prevista no Código de Menores, que é a Lei 6697 de 79, onde se delegava o pátrio poder. Veja, pátrio poder, hoje poder familiar. A guarda, a tutela, a adoção simples e a adoção plena naquele regulamento daquela época.
E essa é a mais belicosa, né? A poliafetiva, a que está fervendo aí em discussões. O que é a família poliafetiva? Também chamado de poliamor, também chamado de poliamorosas. É aquela integrada por mais de 2 pessoas que convivem em interação afetiva dispensada da exigência cultural de uma relação de exclusividade apenas entre um homem e uma mulher, ou somente entre 2 pessoas de mesmo sexo, vivendo um para o outro, mas sim de mais pessoas, vivendo todos sem as correntes de uma vida conjugal convencional. É o poliamor na busca do justo equilíbrio que não identifica infiéis quando homens e mulheres convivem abertamente relações apaixonadas envolvendo mais de 2 pessoas. Esse tipo de relacionamento foi objeto de algumas escrituras públicas de declaração aqui no país, onde 2 homens e uma mulher, ou 2 mulheres e um homem, esses foram os casos até então registrados em escritura, compareciam em cartório, se declaravam que concordavam com a convivência naquelas situações, e aí estabeleciam-se direitos e deveres. Só que toda escritura ela tem um cunho declaratório. E nós sabemos que, quando se trata de declaração, os cartórios podem lavrar a escritura. Só que essa declaração, neste caso de família poliafetiva, ela acaba repercutindo no meio jurídico. Ela acaba gerando direitos e obrigações, obviamente, que devem ser levados ao Poder Judiciário, uma vez que eles não estão regulamentados. Não há ainda, dentro da nossa doutrina, uma linha majoritária de definição de família poliafetiva. Aqui eu tomei o cuidado de distinguir das famílias paralelas, mas muitos textos encontrados como família poliafetiva mistura o conceito de família paralela. Então, o que nós temos? Pessoas entendendo que 2 núcleos familiares paralelos são iguais a uma família poliafetiva, que também seria igual a pessoas no mesmo teto, vivendo de uma forma conjunta, com o objetivo de satisfação sexual, de mútua assistência, com afeto de família, com amor e etc. Então, se eu tenho aqui, dentro dessa circunstância, 2 pessoas ou 3 pessoas, independentemente do seu sexo, estão vivendo como uma única família, com o intuito amoroso, essas famílias não seriam as paralelas, seriam as poliafetivas. Nesta também classificação do professor Rolf Madaleno. Mas também, em paralelo, nós temos que analisar, mas se o Brasil é monogâmico, se o Brasil pune criminalmente a bigamia, qual seria a real definição? Quais seriam os reais direitos das pessoas que optam por essa forma de felicidade? Isso não está ainda consagrado. A meu ver, a meu humilde entendimento, ainda que ainda precisa de bastante estudo, porque o tema ainda tem que ser evoluído, as pessoas teriam o patrimônio adquirido dividido em 3, direito a alimentos proporcionais. Isso é uma ideia, mas não está regulamentado, não está escrito. A ponto do CNJ baixar uma resolução dizendo o seguinte: não pode lavrar escritura declaratória nesses casos de poliafetividade. Por quê? Porque a partir do momento que se autoriza, a partir do momento que nada está vedado, como Kelsen nos diz, as pessoas vão realizar, porque na escritura declaratória é possível se declarar o que se quer. Só que tem que se tomar cuidado quando se envolve famílias, em função, inclusive, dos direitos sucessórios. Como é que nós faríamos aqui?
teríamos dois concorrentes na hipótese de falecimento de um deles, o patrimônio seria dividido como? Não é? Então, enquanto isso não for regulamentado, as escrituras estão suspensas. A providência que suspendeu a lavratura desse tipo de escritura é a 1459, quem quiser consultar, vai lá, né? 08/2016, 2 e uma sequência de zeros. E alguns doutrinadores, diante dessa proibição, entendeu como um retrocesso. Pode ser um retrocesso? Pode. Mas nós temos que analisar o seguinte. Há que se ter uma normativa, tal qual as uniões homoafetivas, tal qual as uniões estáveis, tal qual o concubinato. Muito se discutiu, a matéria tem que ser objeto de discussão doutrinária, tem que ser objeto nos nossos tribunais, algumas questões já estão sendo levadas à primeira instância. Não encontrei nada em tribunal superior que falasse sobre a permissibilidade da família poliafetiva, mas isso está batendo já nas portas dos nossos tribunais superiores e logo, logo nós teremos posicionamentos a respeito. Há pessoas que são felizes nessa forma. E qual o problema? Não vejo nenhum problema em relação a isso, mas nós temos que normatizar, nós temos que preparar o ordenamento jurídico para esse tipo de família, porque ele ainda não está preparado. Nosso ordenamento jurídico recém-normatizado para as uniões homoafetivas. Então, o que acontece é que a nossa realidade, o nosso cotidiano, ele está muito rápido. Ele está além das normas. O ser humano encontra formas de se satisfazer, de alcançar a felicidade e de se autoproteger que a legislação ainda não conseguiu acompanhar. Eu espero que acompanhe. Não é? Vamos ver. Então, é o que nós temos aqui, por enquanto, para falar. Olha, ela tem várias, né? Por enquanto, para trazer aos senhores. Eu realmente acredito nas várias formas de amor que as pessoas possam sentir e nas várias formas de amor que, em sentindo, possa ser objeto e ter força o suficiente para constituir uma família. Okay? Eu espero que cada um alcance a sua forma pessoal e seja efetivamente feliz, porque a única obrigação que temos aqui é alcançar a felicidade, né? De uma forma correta, justa e que não prejudique ao próximo. Pois não. Pedir uma salva de palmas para a nossa colega. Obrigada, obrigada. Obrigada a todos vocês. As palmas se estendem a todos vocês que estiveram aqui presentes. Eu vou começar perguntando se vocês fizeram o que a gente se comprometeu. Eu fiz aqui, ó, minha listinha de dúvidas. Espero que vocês tenham as suas. Eu vou fazer algumas considerações, doutora, você me permite? À vontade. Eu vou aproveitar o seu conhecimento. Então, um cafezinho aqui. Será que esfriou? Se esfriou, a gente pode trocar. Eu preciso de um favor. Não. Podia, né? Tem outro para colocar lá? Eu não gosto dele. Posso? Eu pego outro para passar. Pode. Obrigada. Obrigada. Atuar na área de direito de família, eu acho que é um desafio. Se alguém tiver interesse em relação à bibliografia que eu usei para fazer essa palestra, pede ali para as meninas, deixa o e-mail, que depois eu mando por e-mail a bibliografia, tá? Não tem problema algum. Atuar na área de direito de família, eu acho que é um desafio por uma série de questões, mas vou colocar aqui as duas que eu, inclusive, falava com a doutora Jamile um pouco antes dela iniciar a palestra. Você precisa ter preparo emocional, né? Porque lidar com o problema do outro e é um problema que todos têm. Quem não tem família? A gente viu aqui um rol de vários perfis de família, né? Então, eu acho que já é um grande desafio. Falando mais detidamente acerca das questões técnicas, a primeira pontuação que eu gostaria de fazer, doutora,
Se não há família efetiva sem afeto, como a senhora disse no seu texto, e eu subscrevo, concordo e acato em totum, então qual seria a justificativa para hoje a gente não ter a proteção jurídico-patrimonial das famílias que se intitulam afetivas? Me dou o direito de estender um pouco a minha pergunta para dividir com vocês a nossa forma de pensar. Enquanto operadores do direito, é muito importante que a nossa posição pessoal seja guardada dentro da nossa casa. A gente está operando, a gente atende a sociedade. E, como diz o presidente Caio, quem é o nosso maior protegido? O cidadão. A gente advoga para quem? Para o cidadão. Então, se a gente advoga para o cidadão, as minhas particularidades, enquanto advogada, elas podem até, né, acessar o outro, mas a gente precisa ter muita consciência de que a gente é chamado a solucionar um problema. Quando chamados para solucionar um problema, de que forma que a gente pontua? O cliente chega para mim e fala, tudo bem, eu sei que eu não sou protegido, eu sei que a legislação não entende, só que eu tenho um patrimônio X, eu tenho 2 esposas, ou eu tenho 2 esposos, ou eu tenho 2 companheiros, sendo técnicos, né, porque a gente sabe que esposa só pode um, como disse a doutora. Por enquanto. Estão tendo 2 ou mais companheiros. E eu desejo dizer como o meu patrimônio vai ser disposto, porque se fui eu que amealhei o meu patrimônio, se sou eu que trabalhei para adquiri-lo, como pode o Estado, em totum, porque a gente sabe que hoje só podemos dispor de 50%, como pode o Estado dizer como eu devo dispor do meu patrimônio, sendo que eu em nada concordo com o que ali está? Aí a gente vai falar, tá bom, mas a lei é essa. E aí o cliente levanta, puxa, eu fui no advogado, ele não soube me responder. Como é que a gente atende esse cidadão? Porque ele está aí, ele está dentro da sociedade, né? Da mesma maneira que esse cidadão, que hoje tem uma família poliafetiva e deseja receber atendimento, ele antes era o cidadão que constituía casamento e, depois de alguns anos, desejava divorciar-se. Veja, não existia divórcio no Brasil. E aí ele precisava sair da nossa jurisdição, procurar um outro país que dispunha para poder ter o seu direito atendido. Por que você está falando isso, doutora Amanda? Eu não estou entendendo nada. Calma. Respirem. Respirando? Então, vamos. Porque eu estou falando que a história está se repetindo. Antes era a história da concubina, porque não era aceita a união estável. Hoje são as famílias poliafetivas. Eu entendo que cabe a nós, operadores do direito, enfrentar o fato. Nós precisamos enfrentar isso. A gente sabe que o judiciário, em muito, por isso que existe jurisprudência, e principalmente em direito de família, ele se movimenta pelo trabalho de nós, colegas advogados. Por isso é que é tão importante que a gente possa vir na nossa casa e capacitar os nossos colegas advogados. Porque, se a gente tem colegas mais capacitados e mais preparados para trabalhar em qualquer assunto, a gente tem uma condição de interlocução melhor perante o judiciário. E é aí que a gente precisa buscar soluções. E provocar para que esse cliente, esse cidadão, possa ser atendido. Ou nós vamos passar mais quanto tempo sem atender o cliente? Ah, mas isso não é legal. Sob qual ponto de vista? O que, se você gosta ou não, é uma questão que aí a gente está aqui falando sobre a questão jurídica. E aí que vem uma primeira provocação. A doutora Jamile também falou assim, hoje a gente não tem, o CNJ foi lá e barrou. Verdade. Como que ficam as questões das crianças? Quem cuidará das crianças? Como fica o regime de guarda e convivência, por exemplo? Como que fica o regime? Eu tenho 2 pais, 3 mães, eu não sei. Se a relação, eu ouso pensar, né, e aí eu também, a minha humilde opinião,
É de que, se o afeto é a base, então eu entendo que esse menor, tendo relação afetiva, as partes precisam dispor. Por que não foi dito que, não havendo lide, não poderia ter sido registrada? Se todos estão concordando. Porque, da maneira que está hoje, de qualquer forma, vai parar no judiciário. E, se houver lide, vai parar no judiciário, de qualquer maneira. Então, por que a gente não, né, não deixa as pessoas disporem como elas assim desejam? A senhora fala sobre família extensa, doutora. Por que uma família extensa passa a ser objeto de estudo de doutrinadores da estirpe, né? Estirpe é muito antiga, eu sou muito antiga. Da estirpe de Rolf Madaleno. Por que os doutrinadores de direito de família falam sobre família extensa? Exatamente porque eles se debruçam e hoje entendem o que a doutora Jamile falou. Se a base é o afeto, como é que eu vou deixar de observar essa família? E por que ela fez constar de doutrinadores muito robustos? Porque esse menor, por muitas vezes, ele era encaminhado para um abrigo. Eu gosto de falar sobre casos práticos, né, doutora? Acho que as pessoas se sentem mais... Esse menor, muitas vezes, era encaminhado para um abrigo porque ele simplesmente tinha uma família extensa. Desastres acontecem, viu, gente? Eu não sei se vocês acompanharam, Brumadinho, as pessoas ficam sem família, essas crianças vão para onde? Onde nós vamos colocar esses menores? Vamos, então, seguir o rol do ECA. Pai, mãe, avós, morreu todo mundo. Infelizmente, veio todo mundo a óbito. Então, nós temos que colocar nessa família extensa. Mas ela passava um bom tempo lá na casa da vizinha, convivia com a vizinha. Então, vamos colocar numa família extensa, ao invés de colocar num abrigo, né? Que hoje já tem até uma outra terminologia. É por isso. Então, para qualquer família, para qualquer situação que a gente veja, eu enxergo que o pilar, a espinha dorsal, o DNA do direito de família se chama afeto. Se o DNA do direito de família vem caminhando para deixar de ser a consanguinidade, a genética, a transmissão de código genético para a transmissão de afeto, por que nós ainda não podemos seguir esse mesmo parâmetro para proteger o patrimônio daqueles que se unem com fundamento no afeto? Obrigada. O caminho é bastante longo ainda a ser trilhado. Foi até matéria da minha dissertação de mestrado, a inconstitucionalidade da oponibilidade do regime de separação de bens a quem, à época, tinha 60 anos e hoje 70. Isso é totalmente avilto ao princípio da dignidade da pessoa humana, da livre iniciativa, porque o indivíduo, a partir de 70 anos, ele é automaticamente incapaz. Só porque ele tem 70 anos e resolveu ser feliz novamente, ele não pode dispor do seu patrimônio. Mas poderá testar, poderá fazer testamento. Então, o que nós temos é que o Estado ele intervém fortemente na questão patrimonial, da regulação patrimonial, né? E ele é um pouco relutante quando essa questão de sucessão patrimonial ela não vem ou não respeita a ordem de vocação hereditária, 1831 do Código Civil. Então, nós temos uma forma de dizer às pessoas que aquele patrimônio, no silêncio de disposição de última vontade, será daquelas pessoas que estão na ordem deste chamado vocacional hereditário, né? Muito bem. Como eu resolveria o problema do meu cliente? Vamos fazer um testamento? Vamos fazer a escritura patrimonial já dividindo em percentuais? Essa é a solução que nós temos hoje. Vocês estão efetivamente em comunhão de interesses? Esse patrimônio é de vocês três? É nosso. Eu não tenho como hoje, nesse instante histórico do nosso ordenamento jurídico, garantir que, se você
subscrever qualquer documento, esse documento vai ser reconhecido futuramente. Mas nós podemos nos dirigir a um cartório onde está lavrada a escritura daquele imóvel e dividi-lo em percentuais. Se você é o titular do imóvel, você pode fazer isso. Nós podemos fazer uma doação de quantias em dinheiro, nós podemos fazer uma disposição de última vontade, um testamento, onde, se as partes ainda estiverem efetivamente vivendo em comunhão, esse patrimônio será dividido para fulano beltrano. Então, nós temos alguns subterfúgios, como nós temos também as saídas para esta questão de imposição do regime de separação total, para pessoas que contraem núpcias ou vivem em união estável, seja a sua orientação de gênero ou sexual, nós temos a possibilidade do testamento. São as soluções existentes. Agora, por que a família afetiva? Né? Por que nós não temos isso ainda regulamentado? O legislador não chegou ainda a esse ponto, né, doutora? Vai chegar, com certeza. Mas nós temos várias situações de questões de alimentos, várias ações judiciais em que pessoas que dependem monetariamente ou que são sustentadas por um dos cônjuges que não tem vínculos biológicos, cujo Poder Judiciário autoriza a concessão de alimentos. Por quê? Porque reconhece a afetividade. Isso não é de hoje, isso já tem um tempo. Então, a afetividade para fins alimentares, ela vem sendo bastante consagrada, desde que as provas, os elementos estejam configurados, né? Tem que haver a prova da necessidade, tem que haver a prova que aquele indivíduo efetivamente estava sob a responsabilidade financeira daquela outra pessoa que não tem vínculos biológicos com ela. E eu acho que com o passar do tempo, essas questões serão ampliadas também para a esfera patrimonial, para a esfera sucessória. Porque se a nossa sociedade, nossa Constituição, ela prima pelo afeto no reconhecimento das famílias, naturalmente, esse afeto será alcançado para fins de divisão patrimonial futura. Só que isso terá que respeitar a requisitos, terá que ter normatividade, né? As questões deverão ser levadas ao Poder Judiciário, porque se não houver questões postas em discussão do Poder Judiciário, não haverá o reclamo de uma legislação. A união estável se erigiu, ela se solidificou desta forma, a união homoafetiva desta forma, as demais modalidades de família que ainda não estão neste patamar serão alcançadas a partir do momento que o legislador também se preocupar em ser mais maleável, né? Em ter uma mente, uma visão menos repressiva, menos conservadora, essa é a palavra mais adequada. Porque as relações não são tão conservadoras. Nós que atuamos no direito, constatamos que o dia a dia ele tem inúmeras situações que ainda não estão disciplinadas. É isso, doutora. Respondi as suas perguntas. Obrigada. Quem tem perguntas? Está chegando o microfone para a senhora. Olha, se forem casos individuais, questões que estejam no escritório de vocês, para que os demais não se ocupem, eu posso aguardar, eu posso ficar à disposição e conversar. Tá bem? Bom dia, doutora. É um prazer estar aqui. Satisfação. A senhora foi minha professora na faculdade. Foi uma honra estar aqui com a senhora. Bom. Faz tempo, né? Faz. Ai, meu Deus. Não, dela, né? Porque eu nasci ontem. Eu também, novinha, né? Sou novinha. Vamos pular essa parte. Vamos. Seu nome, por favor? Ivânia. Muito obrigada, Ivânia. Doutora, surgiu uma dúvida com relação à família poliafetiva. Se no relacionamento, né, formando uma família, onde existem 2 homens, uma mulher e 2 homens, né? E desse relacionamento adveio uma criança. E essa criança, apesar de ter sido gerada apenas por um dos homens, comprovadamente aí através de DNA, no caso, né? Eventualmente, né, se houvesse essa comprovação, uma caso de uma dissolução dessa família.
essa criança poderia ser requerido pensão alimentícia desses 2 homens ou somente que Sim, o criou dentro da como filho? Sim, dentro da proporcionalidade. Comprovada que essas 2 pessoas mantinham essa criança financeiramente, economicamente, com todas as necessidades. Em caso de sucessão também? Porque a questão alimentar, ela está resguardada, é possível. Em caso de sucessão hereditária também? Aí Falece aquele que o criou como também, né, a partir do como momento que a filho, certidão de mas nascimento não é o pai legítimo. permite, a partir do momento que a certidão de nascimento, nos dias atuais, permite a inscrição de 2 pais ou 2 mães, ou 2 pais e 2 mães, a questão sucessória ela acaba derivando dessa origem de certificação. Uma outra dúvida. Nós falamos aí de várias formas de família. E uma dúvida que surgiu é, se em uma dessas formas, um dos conviventes é divorciado e o outro somente separado judicialmente, em que forma de família se encaixaria essa união? Aqueles quiserem. Eles Depende. fica a escolha. Eles podem um é divorciado e o outro é Eventualmente só separado de fato. só separado de fato. Aí nós vamos ter o concubinato. Porque há impedimento para o casamento por parte de um deles. Eu não é possível encaixar em outra forma, somente Não, dentro do concubinato. Nesse caso é concubinato. É concubinato. Muito obrigada. Tá? Mas se essas pessoas fizerem parte de uma família poliafetiva, além do concubinato, elas poderão ter um outro tipo de relacionamento, aí já abrigado pelo conceito de família poliafetiva, quando esse conceito for efetivado, porque ele ainda está muito volátil, e não temos ainda um conceito específico de família poliafetiva. Ela se mistura com as famílias paralelas. Pois não. Está chegando o microfone para a senhora. Só um minutinho, por favor. Obrigada. Seu nome? Sou a Dalva. Obrigada, Tá. Dalva. Obrigada pela palestra, foi muito boa, Eu realmente. agradeço a presença. Não ficou clara uma situação para mim. 2 pessoas que são casadas e estão separadas de fato, as 2. Vivem por longo tempo em união estável. É considerado união estável ou concubinato? Elas vivem sob o mesmo teto, Sob o com as mesmo características, mas é teto, concubinato, isso. porque elas possuem impedimento para o casamento entre si. E mesmo para a união Elas estável? são separadas de fato, né? De fato. É concubinato. Mas Então, possuem direitos também. na sucessão, seria os direitos de uma concubina ou de uma união de uma união estável? Concubinato. Nesse caso, na sucessão é concubinato. Concubinato. A classificação é concubinato. Tá. Tá? Só Obrigada. Bom dia, meu nome é Lissandra. Pegando até um deixa da doutora, que ela falou sobre o registro. É possível registrar uma criança tendo 2 mães e um pai? Então, ao contrário, 2 pais e uma mãe? Sim, nós temos precedentes já. Então Alguns isso. precedentes, sim. Entendi. Uma outra coisa, quando falou daquela jurisprudência, a primeira que fala da triação, triagem? Triação. Essa triação é levando em consideração as 3 pessoas da união, certo? Que sobreviveram, né? Porque ali é direito sucessório. Ah, tá. E resguardando o direito, por exemplo, se tiver herdeiros, Sim, tem que resguardando. resguardar esse direito, correto? Isso, exatamente. Tá ok. Obrigada. Tem o Monte Mor, retiram-se as dívidas, nós temos o Monte Partível, o que sobra, nós respeitamos a ordem de vocação hereditária com a equivalência das pessoas, dependendo do relacionamento. Tá? Só? Mais alguém? Não tem mais dúvida? Obrigada, gente. Foi muito bom conversar com vocês. A doutora tem ali. Ah, tá bom. É legal, né? TJ Rio Grande do Sul. Querem anotar?
Conseguem fotografar? Quem não conhece, a Comissão de Direito de Família, ela tem por prática, no final de cada reunião, chamar a todos, para que todos façamos uma foto aqui na frente. Como eu sou muito, muito alta, eu acho que eu vou ali atrás. Fica aí. Porque eu tenho 1,82 m de altura. Vamos. Fica aqui, eu te dou cobertura. Também tem 1,90 m.